Estamos com uma pessoa, agora me corrija, se eu estiver errado, chiquíssima, chiquérrima, o quê? Ela fala muito bem disso. Nós vamos jogar essa pergunta pra ela. E com quem a gente está hoje aqui? Estamos hoje com ninguém menos, pessoal, que Cíntia Chaga, que é professora de língua portuguesa, palestrante e influenciadora. Bem-vinda, Cíntia. Maraokê? Maraokê, fora que ela é maraokê, maravilhosa. Tudo bem? Tudo bem, Cíntia. É um prazer recebê-la aqui, viu? Muito bom mesmo. O prazer é meu, gente. Eu gosto muito dela. Nossa, Nós somos as duas professoras de português. Achei o máximo isso. Eu sempre gostei muito de você. Muito, muito, Cíntia, muito. que coisa boa. É recíproco, viu? Há um tempo a gente até se falou ao telefone contando os bastidores. E aí eu falei, nossa, eu também gosto de você. Muito de você, Cíntia, e tudo mais. E você falou assim, mas não é muita gente que gosta, não. Eu falei, eu tenho certeza de que é muita gente que gosta. Você fala por muita gente. Nós vamos até falar disso aqui. Que bom, que bom. Cíntia que é mineira. Que é mineira, inclusive, que não tem sotaque mineiro nenhum. Que história é essa, Cíntia? Pois é. Como é que foi essa eliminação do sotaque? Acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Quando pensam, mas é de Minas? E essa, pra mim, é uma parte um pouco difícil. Com relação à eliminação do S, que o mineiro elimina o S, ele fala os meninos. Os meninos. Mó free. Exato. O mineiro gosta tanto de comer que ele come até o fim das palavras. Com relação como se fosse a um queijo. Exatamente. É ótimo, com goiabada. Com relação a isso, eu passei a falar um pouco mais devagar. Quais você acha, olhando hoje em retrospectiva, foram, assim, os pontos áureos? Sabe, aqueles pontos que catapultaram você pro próximo passo, assim, de maneira formidável mesmo? O primeiro foi o Danilo Gentili, com certeza, em 2015. Boa parte da palestra que eu dou sobre a história da minha vida é ocupada pelo chegar até ele. E eu, em um ano, em 2015, eu cheguei ao Danilo Gentili, sendo que no início do ano eu tinha 1.000 seguidores. E foi algo que você cavou, né? Completamente, completamente. Para mim, ir ao Danilo era um sinal de sucesso. Eu pensei, o que uma pessoa de sucesso tem? O que prova o sucesso do famoso? O que prova a fama do famoso? É dar entrevistas para... Na época não existiam podcasts. É dar entrevistas para pessoas como Jô Soares, Danilo Gentili e tal. Brasil Paralelo, joguei. Joguei e saí correndo. Sucesso é vir na Brasil Paralelo. Exato. Vamos fazer propaganda aqui. E aí veio o Danilo. Foi um divisor de águas. Depois, eu fui a primeira a falar de modo agressivo, pelo menos que eu saiba, acerca do dialeto não binário. Foi em novembro de 2020, ou seja, de 2015 para 2020. Eu fiquei, nessa época, digamos assim, Eu gostei do dialeto. Em uma situação um tanto quanto parada. De 2015 até 2020. Fiz muita coisa, lancei 2 livros, mas ainda assim eu não crescia dessa forma. E aí veio o dialeto não binário, eu me opus a ele e fui a primeira a falar e fiz tudo de caso pensado mesmo. Eu coloquei o celular aqui na minha frente e falei, bem, eu preciso chamar a atenção. Como? O dialeto não binário. Ou eu serei cancelada, ou isso aqui vai dar muito certo. Como o meu Instagram estava estagnado na época, eu falei, azar. Né? Não está crescendo e tal. E aí eu estourei. Por quê? Porque os deputados, as pessoas de direita, começaram a me ver. E, na época, as pessoas achavam que eu era da política e tudo. Isso é algo que eu até estava pensando antes de vir pra cá. Eu falei, gente, a Cíntia sempre fala nas entrevistas que ela sempre quis ser rica e famosa. Muito. E hoje você é rica, famosa. Qual que é a sensação? Eu sou um buraco sem fundo, né? Eu até pensei agora, será que é uma expressão mais elegante? Com certeza há. Eu sou uma... A sensação é de falta sempre. Mesmo? Mesmo, é de falta. Eu vivo na falta. Mas você almeja o próximo passo agora? Em relação à fama, eu quero mais ainda. Eu gosto. Hoje eu vou pra academia só com bonés, sabe? Escondendo dos flashes. E tal, porque as pessoas me param na rua. Eu adoro. Eu quero, de fato, e já acontece muito, eu quero, de fato, não conseguir andar.
no Brasil. É mesmo? Mas não a incomoda hora nenhuma? Claro que não incomoda. cobra o seu preço, a fama? Claro que incomoda. Então, eu não sei honestamente se eu estou certa. Eu não sei honestamente se esse é o caminho da felicidade. Eu sei que eu vivo isso. Não sou deprimida, nada disso, apesar de eu tomar vários remédios. Não. A minha vida só tem sentido com a conquista. É uma coisa louca. E toda vez que eu conquisto, eu fico frustrada. Porque o que eu vou desejar? Mas, Cíntia, tudo isso que você está falando é muito politicamente incorreto, vamos colocar aí, né? As pessoas recebem esse sincericídio teu, né? Você acredita que isso que foi algo que catapultou você para o sucesso? Você falar o que você pensa, você sempre disse que queria isso e você chegou nesse patamar. Você acha que carece um pouco disso nas pessoas? De falar o que pensa? Porque se fosse assim, determinadas pessoas teriam um sucesso estrondoso, porque falam tudo o que pensam. Para começar, que eu não falo tudo o que eu penso. Eu não falo, Arthur. O meu sucesso de agora, que é estrondoso, porque ele compreende a venda de palestras para os setores mais variados, nos quais a gente pode pensar. E tudo isso vem do Instagram. E para um novo lado seu, um novo talento, que é o talento de entrevistadora. E fez uma série de entrevistas muito bacanas. Várias delas tiveram um alcance enorme. E eu vi você falando que o seu sonho, ainda não realizado, dos poucos, imagino eu, é ser a nova Hebe. Como que está este projeto seu? Você está parado? Você está encaminhando? O que pensa sobre isso? Tá frustrado. Tá completamente frustrado, porque eu tive a oportunidade de ir para o SBT. Fui chamada, não fui lá, não bati na porta do SBT. O SBT me chamou. Quando tive reunião com eles, me foi informado que o meu nome foi um pedido das pessoas poderosas do SBT. Não me falaram nomes, é claro. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, que coisa, não imaginava. E fiz o piloto, gravei. E quando... Aí falaram sempre, maravilhosa, perfeita, você fica muito bem na câmera, papapá. E quando houve a primeira semana, valendo ao vivo, eu fui. Saí de lá com um áudio do diretor, um áudio em que ele dizia, existe um adjetivo para você hoje, perfeita. Você foi perfeita. Porque tentaram me colocar numa saia justa, eu soube sair muito bem dela. E na semana seguinte, me avisaram, o programa era toda quarta, me avisaram na terça à noite que eu não precisava mais ir. E ninguém me deu absolutamente nenhuma explicação. Nunca falei isso, estou contando. Absolutamente nenhuma explicação, sendo que eu, com uma agenda de 3, 4 palestras por semana fora de São Paulo, bloqueei a minha agenda por várias quartas-feiras e fiquei extremamente chateada com o SBT. Só que depois... Como é que era o quadro? Você tinha alguma noção? Eles não conseguiram definir o quadro, não deu tempo. O diretor me pediu desculpas por isso. Ele falou, olha, faz o seguinte, a gente não conseguiu criar um quadro para você ainda, tá tudo ainda muito corrido. Venha, você tem presença de espírito, de palco, né? Venha, e você participará sempre no horário do almoço, haverá um convidado, um cantor, um humorista, sei lá. E nós falaremos de português e com o decorrer do tempo a gente cria o quadro para você. Mas no momento não é possível. E eu compreendi, eu falei, tudo bem, claro, já estou feliz com o convite. Só que, de fato, não era o que eu queria. Eu gostaria de ter um quadro em que eu pudesse agir. E não ficar ali à mercê dos outros apresentadores. E essa trajetória foi muito pública, então existem bastantes registros sobre isso.
E lá em 2015, no Danilo Gentili, você tinha um estilo, esteticamente falando, completamente diferente desse de hoje. E aí vieram várias fases. Houve a época da calça jeans com a blusinha básica e o salto alto, a musa da track field. Depois veio uma fase já mais parecida com essa de hoje. E depois veio o refinamento completo, na minha opinião. Assim, a musa da Fátima Scarpa. Como que foi esse processo para você? Essas tomadas de decisão, sabe? Você foi conscientemente fazendo essas mudanças? A maneira como você se comunica também mudou com o passar do tempo? Teve a ver uma coisa com a outra? Como foi? Teve questão de agência, talvez, na época? Não, eu sempre dancei conforme a música. Então, como que eu me tornei conhecida lá no Danilo Gentili? Eu fui capa do G1 com as aulas que eu fazia na balada. O que eram as aulas na balada? Eu fui demitida 10 vezes, de 10 pré-vestibulares e concursos públicos. Trabalhei em 13, fui demitida de 10. Um era meu, o outro quebrou. Só um lugar não me demitiu. Eu criei a professora da balada porque eu queria ser famosa. Nunca foi pelo aluno, nunca foi porque arrecadava alimento para, muito obrigada, para as ONGs. É óbvio que eu me considero uma pessoa extremamente generosa, ligada à filantropia e tal. Mas eu preciso admitir que aquelas aulas não eram pela filantropia. Aquelas aulas não eram pelo aluno. Eu dizia que era para dar ao aluno um divertimento no período pré-ENEM. De onde surgiu essa ideia? É uma coisa completamente inusitada, vai ser isso. Era isso? Não. Muita coisa. É muito interessante, porque a maior parte das coisas da minha vida surgiram do nada. Essa personagem que vocês acham que é personagem que não é, foi do nada, conforme eu expliquei. O aulão na balada, idem. Eu sempre tive problema com a voz. Então, era a época de revisão. Época de revisão, você, professora, você sabe, é um desgaste horrível. É um desgaste, quer dizer, se é desgaste é horrível, mas é um desgaste muito pesado para o professor, porque o aluno está muito nervoso, ele não para de perguntar, você precisa rever a matéria que vai cair, o que você deu durante todo o ano. Exatamente. E a aula que é para durar 1 hora, dura 1h30, 1h40. E você precisa fazer a mesma coisa em todas as turmas. E eu pensei, bem, eu vou alugar então um hotel, vou colocar esses alunos lá e faço uma aula só. E aí eu sempre fui muito baladeira, hoje que eu não sou de uns anos pra cá, mas eu adorava balada. E eu estava almoçando com um dos sócios de uma balada chamada Na Mata Café. E aí eu falei com ele, ai meu Deus do céu, preciso achar um hotel, porque o último em que eu fiz eu não gostei. Ele, pra quê? Eu expliquei, ele, faz aqui. Eu falei, aqui? Porque abria pro almoço a balada e tal. Aí eu falei, aqui ninguém vai perceber que é uma balada. Aí eu, não. É o contrário. É o contrário. E aí eu perguntei como que a gente faz. Ele não me cobrou, porque eu ia levar para ele um público muito bom, que consumia. Não que eles consumissem lá, não foi isso, mas para divulgar, porque ele queria criar uma matinê. E era jovem. Aí fizemos o primeiro aulão, que foi em 2014. Foi um sucesso, coloquei todos os alunos lá. E aí eu falei, tá aí, vai ser isso que vai fazer de mim uma pessoa famosa. E aí eu comecei a fazer aulões, às vezes eu fazia 4 no ano. Os alunos, mas pra quê, professor? Nem tem vestibular. Vamos. E é bonitinho pensar, porque as pessoas não veem. Eu fui muito esforçada. Então, quando eu pensei em criar esse aulão, eu pensei, bem, a professora precisa estar a caráter. Então, eu fazia uma maquiagem muito chamativa, com cílios. Eu nunca gostei de cílios. Com cílios. A roupa era sempre para evidenciar o meu corpo, mas não vulgar. Nunca foi vulgar. Era um vestido, era um macacão justo, que foi a capa do G1, mas não tinha decotão. Ele era justo, ele era a vácuo. E o da capa do G1 eu fiz por querer. Ele era um azul claro, parecendo branco. Por quê? Porque a balada era escura. Então eu sabia que se eu estivesse com uma roupa chamativa, a chance
de a Globo, de fato, levar adiante seria maior. E aí, durante um tempo, eu fui a professora da balada. E é isso. Aí, depois eu fui entendendo que eu sempre fui consumista. Hoje eu sou muito menos. Olha que estranho. Hoje que eu posso, eu não sou. Então, eu consumia muito e jogava muito dinheiro fora. Aí, eu fui percebendo que amarelo não ficava bem em mim e tal. Minhas referências foi natural. Não houve uma consultoria. Já me consultei, mas esse não foi o divisor de águas. Não foi mesmo. O divisor de águas foi o meu bolso mesmo, que eu fui vendo que... E eu gosto de preto, eu gosto de cinza. E eu fui vendo que eu comprava coisas e deixava... Foi uma questão de inteligência. Você olha para o seu guarda-roupas e vê que ali há várias roupas que você nunca usa. Sim. E elas têm o mesmo estilo. Então, eu parei de usar e entendi que eu só gostava mesmo, de fato, me sentia bem assim. Você foi amadurecendo, se conhecendo o que você queria transmitir. Hoje, isso me parece muito consciente. Todas as suas decisões estéticas me parecem muito conscientes. O cabelo preso, o coque, olha, veja, eu tô aqui, eu tô me segurando para não mexer no cabelo. Como eu ensino na palestra de oratória, que a mulher, quando vai falar em público ou em uma reunião, não pode ficar mexendo no cabelo, eu falei, eu vou prender. E a partir daí, a cada 10 palestras que eu dou, 9 são com o cabelo preso. Ou preso aqui na frente, porque aí já joga essa parte aqui para trás, ou com coque ou com rabo de cavalo. Se eu não estiver com o cabelo preso, você pode saber, alguém atrasou, eu atrasei, o avião atrasou, o maquiador atrasou, porque aí não dá tempo de fazer. Então... foi isso. Não, essa capacidade de improviso aí, nem era essa a pergunta da pauta, mas essa capacidade de improviso, eu acho que é de uma sagacidade, Cíntia. Interessante você tocar nesse ponto, porque se você me perguntar hoje o que mais me deixa feliz profissionalmente é improvisar. Olha só. É improvisar. Eu gosto de plateia quente, por isso que eu gosto do povo. Eu amo o povo. Sabe? Porque quando eu dou palestra em que o ingresso custa R$200, 150, é muito mais divertido do que palestra em que o ingresso custa 800. Porque as pessoas falam. Aí, por exemplo, teve onde que foi? Montes Claros? Não. Não sei. No interior de Minas, eu fui e aí... Eu tenho várias histórias. Eu pergunto pra pessoa o nome por educação. Só que agora as pessoas estão achando que eu pergunto o nome pra analisar o nome delas. Só pra contextualizar, se alguém tiver caído de paraquedas, é porque ela sempre fala se o nome é chique, é elegante ou não. Né? O nome próprio da pessoa. Exato. Aí a pessoa falou um nome muito assim, Valdirene, não sei, um nome assim, com W, que eu critico muito esses nomes. Aí eu... Valdirene. A vez que eu fui palestrar para TOTUS, engenharia no Sul. E aí era uma palestra só de gramática para os funcionários, para melhorar o português deles. E aí tinha um cara que toda hora falava. Eu falei, esse aqui vai ser meu Cristo, né? Mas qual que é seu nome? Vamos inventar, não sei, João. Então, João, é isso. Agora vamos ver o que o João acha, gente. Porque eu não vou falar mais, o João quer falar. Mas, João, o que você acha? Aí ele falava. O que você acha? Aí ele falava. Aí, de repente, ele falou uma bobagem. Aí eu... João errou. Aí todo mundo começou a rir, mas de um modo que eu falei, mas não é... Ficou engraçadinho, mas não ficou tão engraçado. E aí alguém lá no fundo começou a fazer assim pra mim. Para. Eu... O que foi? É pra parar por quê? Aí todo mundo olhou pro cara. Aí ele é o dono da empresa. Aí eu olhei pra ele e falei, mas você sabe que a gramática está sendo reformulada, né? E que há inclusive, que abre brechas, inclusive. Tá certo. Gente, tudo que ele falou, tá certo. João, estamos todos com você. Então, é isso que me diverte. Isso aí é muito rápido. Você teria essa sacada? Não, de forma alguma. Você fala bastante de postura, de linguagem. Eu queria aproveitar, já que estou, Laura Brenner, agora é o meu momento. Se joga, Arthur Morrison. Não, eu quero aproveitar também para perguntar, porque isso é uma questão minha. E eu, enquanto apresentador do podcast, eu busco a todo custo eliminar isso
dentro de mim, que é a questão dos vícios de linguagem. Então eu reparava que antigamente, eu já estou melhorando bastante, eu falava muito né, tipo assim, entende? Porque eu tô formulando a pergunta aqui agora, eu não sei o que, né? E eu continuo a pergunta. Tem alguma dica pro pessoal de casa também, que às vezes também tá dando palestras, tá aí na internet, tá fazendo stories, de vencer esses bloqueios de linguagem, esses vícios de linguagem? Bem, vou evocar o pai de todos os professores de oratória, que é o professor Polito. De acordo com ele, eu sempre gosto de falar que é de acordo com ele, porque quando eu dou essa resposta, as pessoas dizem que eu sou louca. Então, vamos lá. Ele já escreveu uns 50 livros, eu acho que ele pode falar do assunto. De acordo com ele, a melhor maneira de se eliminar o né é ficando calado. Como assim, ficando calado? Na seguinte frase. Nós investimos na educação, né? Porque a educação, principalmente a de base, é muito importante, né? E estamos muito felizes. Tem 2 nés aí completamente desnecessários, que são nés que funcionam como muleta textual e que fazem com que o outro, o nosso interlocutor, perceba em nós uma certa insegurança. É o né de confirmação. Só que o né, que faz parte da função fática da linguagem, que é a função em que nós nos preocupamos com a comunicação, ele deve existir, ele é lindo, maravilhoso, mas se ele tiver a função de perguntar para o outro se ele me compreendeu. Então, acabei de te ensinar isso aqui, você aprendeu, né? Tudo bem. Aí, esse né, que é uma muleta, então, a primeira coisa que a pessoa tem de fazer, ela tem de perceber se o né dela é um né visceral de confirmação, se você quer a confirmação do outro, ou se é esse né dessa frase que eu fiz aqui. É ficando calado e recapitulando o que você ia dizer. Porque é tão ruim ter de recapitular que aí ou você desiste de vez e continua falando né pro resto da vida, exageradamente, ou você muda. É um trabalho de autopercepção. É. Eu preciso reformular na hora, e eu tô num programa, e eu preciso falar, e eu preciso ser entendido. Eu acabo usando esse amuleto. E eu percebo isso em mim. Hoje já é mais fácil de perceber, de eu mitigar. A Cíntia não está sozinha. Essa postura dela de se rever, se rever, se rever. A Beyoncé faz isso. E o Michael Jordan fez isso a carreira inteira. Termina o show, Beyoncé entra pro camarim e assiste ao próprio show. Falando... Postura da número 1. E aproveitando, Lara, que você tá falando de postura, né? Você falou da postura da Beyoncé aí. Eu queria perguntar sobre linguagem não verbal. Acabei de falar de linguagem verbal. Como é que é isso? Como é que é a Cíntia agora falando de postura, de comunicação não verbal, né, de elegância? Como é que surgiu isso? Também surgiu sem querer. Por quê? Quando o vídeo em que eu falava que dizer sou eu quem agradece era elegante, eu falei daquele elegante, elegantíssimo e tal, as pessoas começaram a me fazer perguntas acerca da linguagem elegante. E depois, aí eu comecei a responder muito sobre isso. E da linguagem elegante, elas pularam. Foi o seguidor que ditou a regra, não fui eu. As pessoas pularam para o comportamento elegante. Então, a elegância, ela veio por meio de perguntas dos seguidores. E, paralelamente a isso, eu estudei muito oratória e criei o meu curso de oratória. E o curso de oratória fala disso. Só que o interessante é que as pessoas pouco me perguntam acerca da elegância no falar, ao lidar com o público, porque se bem que não é curioso, quase ninguém fala diante de grandes plateias. E aí as perguntas sobre elegância vieram em relação ao comportamento do dia a dia. Terei de encaminhar nosso papo delicioso para o Foi ótimo. Mas vi que tem livros, tem 2 livros na mesa dela. É verdade. Que livros são esses, Cíntia? E somos 1 e 2 aqui. Muito Exato. bem. B1 e Meu B2. primeiro livro para vocês. Muito obrigada. É esse que não sai da lista dos mais vendidos Maravilha. na Amazon. Aqui, pessoal.
Esse livro... Sou péssima em português. Chega de sofrimento. Aprenda as principais regras de português, Abaixa dando um pouquinho, boas Lara, risadas. só pra aparecer isso. Deu pra ver? Pois muito obrigada, Cíntia. Sou que bom eu. recebê-la aqui, viu? Sou eu quem agradece. Foi uma alegria. Obrigada Obrigada. por contar pra nós algumas coisas em primeira mão também. A gente fica lisonjeado, né, Com Arthur? certeza. Muito obrigada, Arthur. Não o conhecia, mas você é muito, muito, muito simpático e assertivo, né? Não é? Nossa Senhora. É verdade. Eu que agradeço. Obrigada, meu querido, pela companhia.